Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Estadão Blue Studio em parceria com a Selen. Eu sou Michele Trombelli, jornalista, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode até parecer distante de muita gente num primeiro momento, só que faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que a busca por energia e combustíveis move o mundo, as relações, o meio ambiente e os negócios. E as refinarias são um papel importante nessa cadeia energética. O Brasil tem hoje 17 refinarias de petróleo que são responsáveis pelo processo químico que transforma o óleo bruto extraído dos poços em derivados que geram energia, como gasolina e diesel, por exemplo. E uma dessas refinarias tem chamado muito a atenção pela grande transformação que vem passando nos últimos 3 anos. Eu estou falando da refinaria de Mataripe, na Bahia, que completou 74 anos recentemente e é uma das mais antigas do Brasil. Desde 2021, a refinaria pertence à Selen, que é uma empresa de energia do grupo Mubadala Capital, que hoje está presente em 50 países do mundo. Com investimentos em modernização, segurança, transformação digital e eficiências hídrica e energética, a RefMat, como é conhecida, alcançou o título da terceira mais importante da América Latina. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o CEO da Selen, Luiz de Mendonça. Bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Estadão. Tudo bem, Michele? Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês no Estadão Blue Studio, e é um prazer falar sobre um assunto acho tão importante, que é a questão de energia e a questão da transição energética. Bom, então vamos começar justamente por esse ponto. A Selen é o braço brasileiro da Mubadala, criado com o objetivo de atuar como um player relevante nessa transição energética, do nosso país. Então vamos começar explicando aqui para quem nos acompanha, Luiz, exatamente o que é essa transição energética que a gente fala tanto, né? Tá certo. Eu acho que, de uma maneira muito simples, hoje eu acho que nada ilustra melhor o século XX do que o petróleo, né? E toda a energia fóssil a partir do petróleo, das fontes fósseis e tal. E eu acho que hoje a gente está muito claro que no século XXI a gente vai precisar terminar o século, chegar em algum momento do século que essas fontes fósseis deixam de ser relevantes, ou elas ainda vão ter, nós ainda vamos ter décadas, acho que está muito claro para todo mundo que não dá simplesmente, não existe uma bala de prata, não existe uma varinha de condão que faz com que o mundo ainda depende do petróleo, do gás, de todas essas fontes de energia. Afinal de contas, elas são ainda as mais competitivas. Só que hoje nós temos tecnologia, temos investimentos, temos vontade política e popular de justamente encontrar maneiras de movimentar o nosso mundo com energias mais limpas, energias mais sustentáveis. E é esse é o movimento do qual nós gostaríamos de ser um dos líderes brasileiros, né? Nós nascemos, então, a partir da privatização de uma das maiores refinarias do Brasil, a partir da venda dessa refinaria pela Petrobras, mas desde o primeiro momento, eu me lembro bem no conselho de administração, meu primeiro conselho de administração, acho que eu ainda estava procurando me localizar dentro da empresa, eu já recebi a pergunta e o desafio do Mubadala: Luiz, e qual é o futuro? Para onde nós vamos? Quais são as suas ideias e os planos de novas energias? Porque a Selen não é uma empresa de refino, é uma empresa de energia e é uma empresa de transição energética. Legal, porque ela já nasceu com esse propósito, né? Acho que a compra da refinaria foi a nossa entrada no mundo da energia brasileira, vamos dizer assim. Só que o potencial do Brasil, ele é tão gigantesco, o Brasil tem tudo, não existe país que tenha, seja as energias tradicionais que a gente tem, seja solar, eólica, a integração com o agronegócio, que é algo que ninguém consegue, eu diria, se equiparar ao Brasil. E se você junta tudo isso, é o palco ideal para você ser um dos protagonistas da transição energética no mundo. Bom, e aí explica então para a gente exatamente o que a refinaria de Mataripe produz hoje. E você disse, é uma das maiores do Brasil, ela é a segunda maior do Brasil, ela é isso? A segunda maior
do Brasil, a gente responde por 14% da capacidade de refino do Brasil, mas a gente tem uma responsabilidade enorme, porque a gente responde por 42% da capacidade de refino do Nordeste, 80% do estado da Bahia. Caramba. Então, a gente tem uma posição estratégica muito importante e uma responsabilidade muito importante. E a gente é uma refinaria bastante completa e bastante complexa também. A gente produz quase toda a cadeia de refino. Então, começando pelo mais básico, a gente produz então o diesel, a gasolina, o GLP, que é o gás de cozinha, mas a gente também produz, é o segundo maior produtor de combustível de navio do Brasil. A gente produz o querosene de aviação, que faz voar em todos os aviões do Brasil e do mundo. A gente produz nafta, que vai para petroquímica, então para Braskem, para Dow, para plásticos, para toda a indústria química e uma série de outros. Você pega toda... você pega ali a sua química orgânica do segundo grau e você vai, onde a gente está, tá certo? Que bacana. Então nós temos mais de 30 produtos, a gente produz parafinas, lubrificantes, são mais de 30 produtos que a gente produz, tudo a partir de petróleo. E aí conta pra gente o quanto foi investido nos últimos 3 anos, desde que vocês assumiram, né, o controle da refinaria, e qual o objetivo desse investimento exatamente? Tá claro. Quando a gente assumiu, e a refinaria passou por um processo de venda, e esse processo foi um processo longo, né? E a gente assumiu a segunda maior refinaria do Brasil e ela precisava de melhorias urgentes, menos urgentes, mas tinha também um monte de oportunidades, né? Então, primeiro, a gente recuperou a manutenção geral das unidades, né? E isso teve um impacto muito grande, inclusive em todos os índices ambientais da refinaria. Então, a gente investiu mais de 2 bilhões de reais nesses 3 anos, o que é mais ou menos 2,5 vezes o que vinha sendo investido nos anos anteriores pela Petrobras. E com isso a gente tem hoje uma refinaria muito mais moderna, muito mais eficiente. Quando eu falo eficiente é o seguinte: a gente produz mais usando menos recursos. Então, para te dar alguns números, não quero colocar muitos números, mas, por exemplo, a gente hoje a gente reduziu em 26% o consumo de água da refinaria, a gente melhorou em 11% a eficiência energética da refinaria, são 53% o índice de emissões de gases que eram queimados no flare ali da refinaria e, portanto, acabavam de uma certa forma indo para o meio ambiente. 87% as emissões de enxofre, e tudo isso modernizando, melhorando, recuperando a manutenção e aumentando a capacidade da refinaria. Hoje a refinaria tem uma capacidade de 302 mil barris por dia, esse é o jargão da indústria, barris de petróleo por dia, que é uma capacidade extremamente relevante, é uma refinaria grande, né? Quase uma cidade ali. E aí, se a gente falar em aumento de produtividade, isso representa quanto em relação a gente teve um aumento, a gente produz mais com menos recursos, mais com menos impacto no meio ambiente e, obviamente, mais de uma maneira geral. Então, a gente, por exemplo, pegando alguns produtos chaves, a gente já bateu, e isso é um motivo de muito orgulho, e acho que demonstra a capacidade das equipes, a gente bateu, desde que a gente assumiu, 87 recordes de produção, ou seja, recordes históricos. Então, hoje a gente produz 33%, 1/3 a mais de diesel, um produto que o Brasil importa, sempre importou. Então, a gente produz com um investimento importante que a gente fez na mesma unidade, não construímos unidades novas, a gente recuperou algumas unidades mais antigas, modernizamos, a gente produz então 1/3 a mais de diesel. A gente produz 3 vezes mais combustível de aviação do que a gente produzia
do que ela produzia antes da gente assumir. A gente produz 3 vezes mais parafinas. A gente se tornou, ampliamos também, e mais importante do que isso, a gente criou serviços de abastecimento de navios nos principais portos brasileiros, que isso não existia, né? Então a gente tem hoje a capacidade, com alguns parceiros, de os navios que estão lá esperando nos portos brasileiros, a gente chega e abastece esses navios diretamente. Antigamente esses navios, por exemplo, se abasteciam no Caribe ou em Singapura, em outros lugares, não no Brasil. O Brasil produzia esse combustível marítimo e exportava diretamente para esses hubs. Hoje já o Brasil, isso foi um serviço que a gente começou a oferecer de abastecer nos portos brasileiros os navios, e isso foi um serviço que a gente se surpreendeu com a demanda. Então, acho que tudo que a gente fez, a gente se surpreendeu com o efeito, né? A gente acho que é uma demonstração que acho que quando você coloca a equipe certa, o foco, e o nosso foco sempre foi, olha, eu preciso buscar competitividade, eu preciso buscar produtividade, mas eu preciso melhorar a pegada ambiental da refinaria, né? E acho que isso junto, uma coisa puxa a outra, né? A gente tem hoje, por exemplo, acho que do mundo, um dos melhores recordes de segurança do mundo. Aí eu não estou nem falando mais de América Latina. A gente entrou realmente, a gente foi, por 2 anos seguidos, a gente foi colocado na lista das 3 melhores refinarias da América Latina. Acho que antes da gente assumir, a gente não estava nem nesse mapa, né? Mas no mundo hoje, em termos de segurança, a gente é uma das melhores do mundo. Olha que e legal. Isso é um valor nosso, né? Isso não existe uma empresa boa que não seja segura e que não seja limpa. Acho que isso é muito importante. Sim. E aí a gente sabe que se fala muito de ESG atualmente, né? E aí eu queria saber como a Selen, ela enxerga e executa na prática esses pilares sociais, ambientais, até você já falou alguns, mas se quiser acrescentar outros, e também de governança. Tá. Eu acho que eu já falei bastante do impacto ambiental e da redução. Né? A gente hoje produz muito mais, usando muito menos recursos e colocando para fora muito menos recursos em relação ao meio ambiente do que a gente fazia antes. Em termos de governança, acho que aí é muito dentro do DNA, e a gente, desde o princípio, a gente criou a empresa do zero, a gente se dotou dos melhores práticas internacionais em termos de governança, dentro do nosso conselho, com conselheiros independentes, com toda a área de compliance e de relações institucionais, tudo isso muito bem estruturado. E o social, né, a gente até chegou e acho que fomos olhados no começo com uma certa desconfiança, né? Esses árabes, né, chegaram e tal. E a gente, na verdade, eu sou cidadão baiano. Eu fui agraciado pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão baiano, porque eu trabalhei numa outra empresa, mais de 20 anos trabalhando na Bahia. Então posso dizer que minha carreira profissional foi abençoada por eu ter trabalhado uma grande parte focado na Bahia. E a gente ficou muito claro, a gente precisa deixar muito claro que nós não somos um investidor estrangeiro, nós somos uma empresa baiana. Então a gente a gente é patrocinador do Vitória do Bahia, que quando a gente chegou estava na 3ª e na 2ª divisão, hoje eles estão os dois na 1ª divisão. Não há conflito de interesse, não?
a gente fica isento, tal. E mais do que isso, acho que o importante é a comunidade. A gente tem uma consciência, a gente é a segunda maior empresa da Bahia, a gente é responsável por 10% do PIB da Bahia, 17% da arrecadação de ICMS do estado. Uhum. A gente tem o maior o porto, a gente tem um porto, além da refinaria, a gente tem um porto. A gente tem o porto de maior calado do Nordeste, que não era isso, a gente dragou todo o canal para retomar a capacidade do porto e a gente se voltou para as nossas comunidades. A gente tem um impacto direto em mais de 50 comunidades no nosso entorno, 30 mil pessoas, e a gente criou uma série de programas. Começamos olhando a formação, porque a gente precisava de mais pessoas. Alguns dos funcionários antigos elegeram continuar na Petrobras, então nós precisamos formar toda uma mão de obra, né, nova. Criamos um centro de formação de primeira linha, que a gente chamou até de Acelen Ascender. Com isso a gente formou 300 operadores e imediatamente eles começaram a trabalhar na Acelen. Hoje, inclusive, a gente emprega quase 30% a mais de empregos diretos do que na época da Petrobras. Né? Focamos aí num convênio com o Cimatec, a gente também criou programa Jovem Aprendiz, programa de formação de operadores, que aí não vão beneficiar só a Acelen, vão beneficiar a indústria baiana como um todo. Sim. A gente fez uma parceria com a ASVI, com a Fundação Banco do Brasil, fizemos um mapeamento socioeconômico das comunidades, reativamos e estabelecemos um contato muito próximo com os conselhos comunitários para saber, porque senão a gente podia estar olhando, tendo um olhar errado. Quais são as prioridades das nossas comunidades, né? E acho que isso tem sido muito bem sucedido. O diálogo é muito próximo. A gente também adotou uma turma das obras sociais da Irmã Dulce. Enfim, é uma lista longa. Legal. Né? De coisas, como eu disse, nós somos hoje uma empresa, sobretudo, baiana. Baiana, né? muito bom. Então... eu queria até, o nosso tempo já está chegando aqui na reta final, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão das pesquisas e a utilização dos biocombustíveis pela Acelen. Como que está isso, assim? Qual o desenvolvimento disso, Luiz? Claro. Eu falei muito da refinaria, mas eu comentei no começo que logo que eu cheguei, o conselho me desafiou, Luiz, e qual é o futuro? Quais são os combustíveis do futuro? E aí a gente hoje já tem 2 projetos, um que está em construção, a gente em parceria com outros investidores, a gente está implantando um parque solar no sertão da Bahia, né, com capacidade de 161 megawatts e que vai fornecer então com uma energia renovável toda a energia elétrica que hoje a refinaria compra da rede. Então, com isso a gente já tem um impacto muito grande, é um investimento de 530 milhões de reais, que inclusive tem um financiamento do BNDES. E o mais importante, o projeto assim, que é a menina dos olhos nossos e dos Emirados, dos nossos investidores, é o projeto justamente de combustíveis renováveis. Nós estamos falando de seja um diesel renovável, seja, sobretudo, o querosene sustentável de aviação, que é o SAF. Né? Quando a gente fala o SAF, tal, que é o querosene sustentável de aviação, é um querosene igual ao que você, como se diz, é um combustível drop-in. Você pega o avião que voa hoje, o motor que ele tem hoje, você coloca o diesel. A única diferença é que, em vez deles ter uma fonte fóssil, ele tem uma fonte renovável. E qual é essa fonte? É uma planta brasileira, a gente procurou muito, né, se desafiou quais são as possibilidades, e a gente, nessa nossa pesquisa, nesse nosso projeto, a gente viu que tinha já 30, 40 anos de
pesquisas de instituições líderes como a Universidade Federal de Viçosa, a Exalc, a Embrapa, em torno, inclusive, do Instituto Fraunhofer da Alemanha, da Universidade da Califórnia, Davis, UC Davis, Cornell, em torno dessa árvore nativa, não vou dizer brasileira, mas sul-americana, que é a macaúba. É uma palmeira, é isso? É uma árvore frutífera, um tipo de uma palmeira, tem um coquinho, uma planta, ou seja, ela é nativa. Todo brasileiro já encontrou uma macaúba, talvez não conheça de nome, mas já viu uma macaúba, e ela é uma árvore super resiliente, ela é típica ali do cerrado, um pouco mais do semiárido, ela tem uma resiliência, ela cresce num solo mais pobre, num solo degradado, e ela tem o potencial de produzir de 7 a 10 vezes mais litros de óleo vegetal do que a soja, por exemplo, por hectare. Então, o feedstock, o combustível que nós vamos usar para fazer o SAF, ou para fazer o diesel renovável, para fazer o querosene sustentável de aviação, é o óleo de macaúba. Olha só. E para isso, o que a gente já está fazendo, nós estamos terminando então de estruturar o projeto de uma nova planta que vai então ser alimentada com óleo de macaúba, ou óleos vegetais, e produzir o querosene sustentável de aviação, os combustíveis sustentáveis. Mas a gente está então, hoje o grande foco, e acho que é o grande pulo do gato, nós estamos então buscando domesticar a macaúba. Nós estamos construindo em Minas Gerais um centro de inovação e tecnologia, estado da arte. Nós estamos falando, um centro, o Acelen Agri Park, que é um centro então de pesquisa, é um centro de tecnologia agro, focado então em biologia, em genoma, em produção de sementes, em replicação, produção de mudas, para aí a gente transplantar para as nossas fazendas ou para as fazendas de parceiros, tal. Legal. Nós estamos falando então hoje, e eu acho que um ponto muito importante a gente está focando em terra degradada, terra que hoje o Brasil tem quase 100 milhões de terras degradadas. São terras que não têm viabilidade econômica, não vão competir com nenhuma outra grande cultura, pastos degradados, ou simplesmente terra que não tem função econômica. Algumas das regiões mais pobres do Brasil, interior da Bahia, e ali a gente vai criar florestas frutíferas, florestas então que vão produzir macaúba. Vocês têm parceria com a Embrapa, é isso? A gente tem parceria com mais de... vamos dizer, é um projeto de Open Innovation. A gente tem parceria com mais de 20 instituições brasileiras e internacionais que estão focadas justamente em fazer funcionar isso e fazer com que a gente então saia passe da macaúba nativa, que cresce na natureza selvagem, para plantação de macaúba, ou seja, para floresta de macaúba, uma floresta permanente, uma floresta que uma vez que você planta ali... Porque você não precisa tirar a árvore, né? Você só colhe os frutos. E ele ela vai capturar, então, por exemplo, uma fonte muito importante do projeto, que ele captura CO2. Olha só. De maneira perene por 30, 40 anos. Então, é um projeto, né, que... Mas... lembra, no começo eu falei um pouco do potencial do Brasil. Então, tá todo mundo no mundo. Por exemplo, a aviação não tem solução. Você não vai voar avião elétrico, não em longo curso, ou é muito pesada a bateria para um avião. Você precisa achar um querosene de aviação de fonte sustentável. Então, Mas esse querosene ainda ele não é usado nem de forma experimental ainda. No caso, não tem um avião que já voa com esse tipo de querosene? Já, porque ele é um combustível drop-in. E às vezes, de algumas outras fontes renováveis, por exemplo, de óleo de cozinha reciclado, mas ainda é muito
pequeno. Por exemplo, a nossa planta que deve começar, a nossa fábrica deve começar em 2027, ela vai produzir 1 bilhão de litros de querosene sustentável de aviação. Isso é mais do que a produção mundial do ano passado. Nossa. Só que o compromisso dos países com a descarbonização, só na Europa, o que já tem de mandato, em 2030 eles deveriam estar consumindo 17 bilhões de litros. Então, é uma questão, a demanda está lá, a necessidade está lá, os planos estão lá, está todo mundo sedento. Como é que você produz, com que feedstock, com que matéria-prima? Você pode produzir com muitas matérias-primas renováveis, mas qual vai ser mais eficiente? No nosso caso, a gente acha que por conta da produtividade, te falei 10 vezes mais litros de combustível de óleo vegetal por hectare do que a soja, ela é super competitiva. Se a gente... A partir do momento que a gente domesticar, passar a ter uma produção sistemática, né, ela se torna super competitiva a nível mundial. E a gente tem um plano de também, a partir do Acelen Park, a gente fazer parceria com pequenos agricultores, com agricultura familiar, com outros parceiros em que a gente pode fornecer o treinamento, a muda, a semente. E a partir daí a gente tem, vamos dizer, isso acontece muito, acho que o Brasil tem muitos casos de sucesso no agronegócio, a cana-de-açúcar, a celulose e outros, né? E a gente quer replicar isso, quer ter mais um sucesso, um caso de sucesso, linkando o agronegócio brasileiro, que é super competitivo, com a indústria de combustíveis. De energia e ainda, né, envolvendo sustentabilidade, o social, tudo nisso. Muito legal. Bom, a gente infelizmente já estourou aqui o nosso tempo. Queria que o senhor puder deixar pelo menos uma consideração final para quem está acompanhando e que certamente aprendeu muito hoje, assim como eu, a respeito desse setor. Acho que, como eu disse, eu acho que o nosso projeto, não existe uma bala de prata, não é uma solução única. O mundo só vai se descarbonizar com muita cooperação e a combinação de muitas soluções. A gente está trabalhando em uma solução, que ela já estava aí, como eu te disse, tem 30, 40 anos de pesquisa que já evidenciava o potencial da macaúba como uma planta ou uma fruta que é energia pura. Tá? A gente está tendo agora, os nossos investidores, a coragem e a audácia de investir. Isso é um projeto de 3 bilhões de dólares, né? Juntando a agroindústria com a indústria, né? E é isso, e é acreditar que no potencial, e de novo, né, o mundo nos próximos 10, 20 anos, 30 anos, vai se transformar em energia. Nós queremos ser um dos atores dessa transformação. Muito bem, um dos atores e um dos que vai puxar, né, o restante da indústria. Vamos ser um dos primeiros que vão se movimentar nesse cenário. Muito legal. Bom, agradeço demais a participação aqui no nosso estúdio ao CEO da Acelen, Luiz de Mendonça. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade. Michele. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com a Acelen. E eu te lembro que todo o conteúdo fica disponível aqui nas plataformas do Estadão. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar em outras oportunidades. Até mais.